Olá! Esse é o quarto e último episódio sobre o futuro dos materiais segundo o olhar do The Experience e hoje o assunto é materiais feitos a partir de fungos e bactérias. E para falar sobre isso, eu convidei a Eduarda Bastian, pesquisadora em materiais que está fazendo mestrado na Holanda. Vamos lá? Bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por ter me convidado. Eu estudei muito sobre o mycelium, o scoby leather, que é da kombucha, e muito sobre bast fibers, que são as fibras naturais de planta mesmo. No Experience, no museu, eles mostraram o mycelium, né? E o fornecedor era o Mycoflex, principal fornecedor. Eles mostravam várias propriedades positivas, como respirabilidade, enfim, a biodegradabilidade do material também. Quais outras propriedades, tu que já estudou um pouco do mycelium e trabalhou também um pouco com ele, quais outras propriedades tu destacaria desse material? Para substituir o couro. O meu, que eu estava indo em direção, era essa substituição do couro animal, que fica um material muito parecido, mas é meio complicadinho de fazer para isso. Como é que é essa parte da produção do mycelium? Primeiro que eu recomendo para todo mundo os livros do Paul Stamets, que é o Mycelium Running e o Mushroom Cultivator, para todo mundo que quer começar isso, que ele explica os tipos que tu pode cultivar esse mycelium. Eu tentei da maneira mais difícil, porque eu queria ver desde o comecinho como é que era, mas as pessoas me aconselharam. Tem vários kits que tu pode comprar pronto, que vem já o mycelium no substrato dele, todo feito. E normalmente tu clona de outro cogumelo, pedacinho, e tem que botar sempre num prato com agar, açúcar, várias outras coisas assim, que ele se reproduz ali. Tu começa a ver no pratinho o líquido, o mycelium crescendo, mas como tem que ser um ambiente muito, muito limpo, todo esterilizado, qualquer coisinha já contamina. O couro de kombucha é muito mais fácil de fazer do que o de mycelium. Tem online receitas, manuais para tu fazer, tu bota o açúcar, o chá. Mas o que tu vê assim de empecilhos ainda para uma produção industrial, para a gente realmente conseguir uma solução para a substituição do couro e aí um produto também vegano, né? O que todo mundo trabalha aqui hoje em dia que ainda não conseguiram é fazer ele ser a prova d'água. Essa é outra questão que eu ia te trazer, tá? Lá em 2011, a Susan Lee, no TED, falou sobre a kombucha e ela colocou como um dos principais desafios tornar ele impermeável. Start to absorb huge amounts of water. The dress would get really heavy and eventually the seams would probably fall apart, leaving me feeling rather naked. Como é que tá essa questão? Até onde eu sei, não conseguiram nada assim muito permanente pra deixar a prova d'água. Muita gente bota um óleo, tipo, tu esfrega óleo de coco, óleo de semente de linho, alguma coisa assim, que por um tempo vai ficar a prova d'água, não se sabe até quanto tempo. E umas outras enzimas, tem uma outra que é corn, alguma coisa, não lembro agora o nome. Também então é tipo um filme plástico, fica por cima. Só que daí isso é meio contraditório com a situação da sustentabilidade. Porque os métodos que eles estão usando para ser a prova d'água já vai um pouquinho contra. Me fala um pouquinho sobre aquele material Blobe. É um tipo de fungo, também achado em vários lugares úmidos, mas não é nem um pouco fácil de achar, eu não tenho muito acesso a isso. Mas eu conheci ele que eu fui numa palestra de uma menina aqui da Holanda que trabalha com ele. Ela tem um projeto que tu coloca um grãozinho de aveia e ele vai seguindo o grãozinho de aveia para se alimentar e formando o formato que tu quer. Tu coloca num molde e ele vai moldando. Eu sei que tem algumas pessoas usando em design agora, mas acho que ainda é uma pesquisa mais inicial. Mas aqui eles usam muito biomateriais. A Dutch Design Week foi toda focada nisso, só biomateriais, muita coisa assim, muito legal. Às vezes a gente não sabe para onde seguir, mas tem fóruns, pessoal se ajudando, cientistas contra o plástico, todo mundo contra o couro. Então tem bastante ajuda, assim. Se todo mundo se ajudar, é possível que isso se espalhe. Muito obrigada pela tua contribuição. De nada, muito obrigada por ter me convidado. Se a pessoa tiver alguma dúvida sobre o assunto ou algum conselho... Com certeza, coloca aqui nos comentários que eu acho que esse é um assunto bem rico. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa temporada sobre o futuro dos materiais segundo o olhar do The Experience e estamos trabalhando para a próxima temporada.
que logo vai ser aqui no canal. Fiquem ligados e qualquer comentário ou sugestões, é só comentar aqui embaixo.